axial e o esponjoso é voltado para a epiderme inferior. Face abaxial. Então, isso foi guardado. Então, o que é mesofilo dorso ventral? O que é mesofilo dorso ventral? É quando eu tenho o palissático voltado para a epiderme superior e o esponjoso voltado para a epiderme inferior. Eu posso pegar uma eudicotiledônia, depois nós vamos fazer do vídeo aqui, eu vou apagar aqui. Eu posso pegar uma eudicotiledônia aonde eu vou ter, tá? Então, não era milho não, tá? Eu estou ainda nas eudicotiledônia. Eu posso pegar uma eudicotiledônia aonde eu tenho epiderme superior com o estômago em cima. Eu posso ter epiderme inferior com o estômago embaixo, tá certo? Então a folha o que? Anfiestomática, tá? Eu posso ter aqui só, tá? Então isso aí vai variar, tá certo? E posso ter uma folha isobilateral. O que é uma folha? O que é mesofilo isobilateral? Então esse mesofilo dorso ventral só serve para hipostomático? Não. Pode ter uma folha hipostomática também com outro tipo de mesofilo. Tá? Eu tirei lá, só pus lá porque só estou chamando a atenção que pode ter estômago, tanto a epiderme superior e inferior também. Tá? Mas poucas espécies têm. Tá? Nas culturas de vocês é mais primeiro o mesofilo dorso ventral. Então, espécie de clima seco, onde tem pouca água no solo, geralmente o mesofilo é isobilateral. O que é mesofilo isobilateral? É quando eu tenho o palissático aqui, ó. Tenho o palissático aqui, eu posso ter o esponjoso aqui, ó. E tem palissático de baixo novo. Então tem parede palissático em cima e tem parede palissático aqui. Então quando eu tenho parede palissático voltado para a epiderme superior e tem parede palissático voltado para a epiderme inferior, esse mesofilo é dito o quê? Isobilateral. Mesofilo isobilateral. Então eu tenho aqui dois tipos de mesofilo, são três tipos. O do milho vai ser da zona do tiledônia que é homogêneo. Eu vou explicar. Tá? Então nas eudicotiledônia aqui, ó, eu tenho o quê? Mesofilo o quê? Dorso ventral, no caso do café, da batata, do tomate, do alho, tá certo? Eu vou ter o quê? Mesofilo o quê? Muita cultura de vocês vão ter o quê? Mesofilo o quê? Dorso ventral. Então, eu posso também, algum eu posso encontrar o quê? Mesofilo o quê? Isobilateral. Parede palissático voltado para a epiderme superior e parede palissático voltado para a epiderme o quê? Inferior. Tá? Outra coisa, essas camadas de parênquima aqui, elas são variáveis, tá? Então, pela espécie ou pelo ambiente, pode variar esse número de camada, tá? Então, geralmente, eu tenho epiderme superior aqui e epiderme inferior. Eu posso ter duas camadas de tecido palissático aqui, eu posso ter, da outra folha, eu posso ter aqui uma folha, aqui é outra, eu posso ter três. Aqui é esponjoso, posso ter uma, aqui eu posso ter três. Então pode ser inúmeras combinações disso. Não é só uma camada. Posso ter duas camadas, três camadas, vai depender da espécie. No ambiente também a luz pode alongar ou pode estar criando uma camada. Tá? Geralmente alonga, porque faz mais fotossíntese, tá? Tem todas as explicações do alongamento da célula. Tá? Na fisiologia, explica, fisiologicamente, a gente explica isso.
com a luz. Então ela alonga mais, diminui, elas são mais juntas, lá é mais esponjoso, corta mais na sombra, para difundir maior o CO2, para compensar um pouco a fotossíntese. Então tem tudo isso na folha. Tá certo? Professor, onde que é como ocorreu? Isso bilateral é como ocorreu em quais plantas? Então vamos lá. Então nós temos os vegetais em termos de ambiente e água. Vamos falar de água. Então nós temos 3 tipos de ambiente que os vegetais podem ficar. Então nós temos um ambiente xerófito. As xerófitas são plantas que xero quer dizer seco, fitas quer dizer o quê? Plantas que vivem em ambiente seco. Essas plantas que vivem em ambiente seco, geralmente quando eu corto dele na literatura, são de bilateral. Pode ser uma característica dela. Tá? Nós temos plantas que vivem em ambiente intermediário, como café, batata doce e outros, vai ter o quê? Doce e ventral. Então a maioria dos ambientes intermediários, que são as mesófitas quer dizer o quê? Plantas que vivem em ambiente intermediário, vai ter o quê? Vai ser doce ventral. Tá certo? E nós temos as plantas hidrófitas, aquela que vive no ambiente com bastante abundância de água. Ela vai ter estômago na epiderme o quê? Superior. Ela vai ser epistomática. Imagina se uma planta que está flutuando na água, se ela tivesse estômago na epiderme inferior, é começar a tomar água e morrer afogada. Não é não? Tá certo? Tranquilo? Professor. Oi. Com relação ao estado de camada, a largura da folha, o que será as vantagens? A espessura da folha. Tem. Vantagem. Qual a vantagem da espessura da folha? Plantas que vivem num ambiente com bastante luz e pouca água no solo, ela vai ter uma folha mais coriácea, mais espessa. Se eu coloco uma folha na sombra, tem pouca luz, ela vai ter vai ser uma folha mais delgada, mais fina. Porque o sol, a fotossíntese, alonga as células, diminui o espaço entre os lares, a folha fica mais espessa. Tá? Uma folha na sombra, o quê? Ela vai ter muitos espaços intercelulares aqui no meio. Por quê? Tem pouca luz, só que o CO2 entra, eu tive que explodir o CO2 para compensar alguma coisa com a fotossíntese. Tá certo? Então, a gente não pode pegar só um ponto e justificar o ponto. Então, é várias características junto. Tem mais espaço do seu lado, vai ter mais difusão de CO2, certo? Vai ter mais difusão de CO2, vai fazer mais fotossíntese? Não. Ela cria mais espaço para difundir, mas não perder tanto a fotossíntese. Tá? Então, tem gente que interpreta dados isolados, tá errado. Tranquilo? Professor, Oi. eu não entendi porque o corte transversal e o longitudinal vai dar o mesmo. Porque eu posso pegar um corte longitudinal e pegar deu um estômago. Pegar só. Não, estômago você vai pegar, você não pode pegar na nervura central. Tá? Se você faz um corte transversal, não tem uma nervura de maior calibre. Ó, aqui ó, a folha é aqui, ó. Tá vendo? Isso é um corte transversal. Aqui tem uma nervura maior. Não tem uma nervura com uma prolongação do tecido ali, não tem uma nervura maior? Aqui tem uma nervura maior. Aqui tem as nervurinhas menores. Tá certo? Se eu faço um corte transversal, eu quero desse jeito. Se eu fizer um corte longitudinal, eu vou pegar o estômago também. Vou pegar o parênquima palissático aqui, posso pegar uma nervura. Tá certo? Tranquilo? Posso pegar aqui. Depende do corte você faz. Então, se você ver só na folha, que a gente consegue ver aqui, ó, tem epiderme superior, ó. Professor. Aqui eu tenho epiderme superior, aqui eu tenho epiderme inferior. Aqui eu tenho todos os tecidos que podem ser encontrados aqui dentro. Se eu pegar a folha de fora a fora, eu vou pegar o limite dela, ó. Não tem uma nervura de maior calibre? Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Essa nervura de maior calibre. Agora, se eu pego aqui, ó, eu vou ter a mesma coisa, epiderme superior, epiderme inferior, mas em outra posição. Aí de repente eu não vou pegar. Se você faz aqui na folha, eu não pego essa nervura de maior calibre. Tá? Mas pega as de menor calibre. Obrigado. Tá certo?
Compreendeu? Estava querendo encontrar a mesma visão, mas é outra coisa. Certo? A mesma estrutura com outra visão. Com outra visão, para você ver mais detalhes, algum detalhe que você quer pegar, alguma coisa, mais para pesquisa. Tranquilo aqui? Tranquilo aqui, pegando com a folha mesofilo liso lateral? Então nós acabamos fazendo de cotiledônia. Nós fizemos uma representação aqui no café, fizemos uma representação aqui de outras espécies de cotiledônia, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com a monocotiledônia. Esses vasos condutores da folha também vai ter aquele negócio de tubo privado e tudo mais? Tudo, mesma coisa. Xilema é xilema. Xilema é primária, tem estrutura primária. A folha não tem estrutura secundária, só estrutura primária. Com exceções, dilatamente pecíolo, por cima. Não tem estrutura o quê? Secundária, só estrutura o quê? Primária. Tá? Então o xilema vai ser primário. O xilema vai ser a célula de produção, tá certo? Que vai ser o elemento privado no floema, a célula de produção que é o elemento de vaso, as fibras e parede. Mesma coisa. Tá correto? Só que na folha dá um nome de neofura, no caule feixe vascular colateral e na raiz feixe vascular radial. Tá certo? Mais alguma dúvida? Podemos seguir comigo agora? Vamos seguir comigo? Tá, azeude de cotiledônia, tranquilo aí? Tranquilo? Então, azeude de cotiledônia é igual a pergunta do colega de vocês. Azeude de cotiledônia pode estar no ambiente. Azeude de cotiledônia, ela pode estar no ambiente xerófita, xero quer dizer seco, fitas quer dizer plantas que vivem em ambiente seco. Elas podem ser, azeude de cotiledônia, elas podem ser mesófitas, plantas que vivem em ambiente intermediário. E elas podem ser o quê? Hidrófitas, plantas que vivem em ambiente com bastante abundância de água, as plantas aquáticas. Então as características internas, então vocês não precisam chegar para mim, trazer uma folha e falar que ambiente que ela está, não. Pelas características internas a gente vai ver, a gente sabe que ambiente que a folha está. Tá? Vai ter as características que eu vou falar depois. Tranquilo? Nasceu de cotiledônia. Agora vamos passar para as monocotiledôneas. Tranquilo aqui? As monocotiledôneas. Eu de cotiledônia. Posso? Tranquilo aí? Posso passar para mono? Pode. Então vamos passar para mono. Eu quero que vocês se inscrevam aí. O mesofilo, escreva aí os mesofilos da monocotiledônia. O mesofilo da monocotiledônia, das plantas sequadas. O mesofilo, ele é inconfundível, tá? Ele não vai ter aquela forma parastática nem esponjoso. Então pode escrever aí, o mesofilo das monocotiledôneas, geralmente, que é uma exceção que eu vou falar para vocês, tá? O mesofilo das monocotiledôneas, geralmente ele é o quê? Inconfundível. Ele não tem aquela forma parastática, nem aquela forma esponjoso. O mesofilo é dito homogêneo. Então, o mesofilo das monocotiledôneas, ele é inconfundível, ele não vai ter o quê? Aquela diferenciação naquela forma parastática nem esponjoso. Vai ser o mesofilo o quê? Homogêneo. Então, nós temos 3 tipos de mesofilo: o doce ventral, o liso bilateral e o mesofilo o quê? Do milho, que é homogêneo. Então, as monocotiledôneas, o mesofilo, ele é inconfundível. Ele é o quê? Não tem a forma parastática nem a forma lacunosa. São tecidos o quê? Parede com cloroplastídeo. Então vamos fazer a do milho aqui. A planta do milho, ela tem
a epiderme superior do milho. Tá? Epiderme superior. Nessa epiderme superior, ela tem estômago. O milho tem estômago na epiderme superior. Na epiderme superior da planta do milho, ela tem umas células volumosas, chamadas células buliformes. Tá? O milho. Tá? Então, a epiderme superior. E tem a gotícula. Tem a gotícula. A gotícula tem a epiderme superior. O epiderme, esse aqui é o epiderme da face adaxial. No milho, eu tenho a epiderme inferior. Tanto no milho tem epiderme inferior. E no milho tem o quê? Estômago na epiderme inferior e superior. Então a folha o quê? Amplissomática. Só que as células uniformes só aparecem na onde? Na epiderme o quê? Superior. Face. Epiderme da face. Epiderme da face adaxial. Tá certo? O mesofilo, ele não tem aquela forma palissática, nem a forma esponjosa. Essas células uniformes aqui, nós vimos quando nós falamos de epiderme, essas células uniformes, elas servem para o quê? Medir o sol bate ali em cima da folha, essas células uniformes têm água, perde a água e ela dobra e diminui as posições do raio solar. Tá? Tá ok? Então tem essas células uniformes aqui e tem a bainha clã também. Células uniformes. O mesofilo é homogêneo, então são tecidos com cloroplastídeo, pode chamar de clorênquima, tecidos com cloroplastídeo, tá? Então tudo homogêneo, ó. Tá certo? Não tem aquela forma palissática nem esponjoso. Então são tecidos o quê? Com cloroplastídeo. Vocês podem chamar de clorênquima, parênquima com cloroplastídeo, é o que vocês quiserem. Tá? E tem a nervura. Aí, como é que faz? No milho é só, fala só parênquima. Então, tecido com cloroplastídeo. Ou parênquima clorofiliana. Ou clorênquima. Pode chamar de clorênquima. Tá? E aqui eu tenho a nervura. A nervura eu tenho o quê? Xilema e floema. Em volta eu tenho o quê? Essa bainha do feixe que chama de quê? Endoderme, ó. Endoderme. Aqui embaixo eu tenho o quê? O periciclo. E tem a bainha clã. A bainha clã, essa anatomia clã é uma coroa de célula que vive em volta de quê? Da endoderme aqui na bainha do feixe. Ó. Nesse caso, o xilema também é voltado para a face superior? Tudo. O xilema é sempre voltado. Porque a folha aqui, ó. Só você imaginar aqui está o caule. Olha, Vitória. Aqui está o caule aqui está o floema, aqui está o xilema. Aqui está o nó onde está inserida a folha. Na hora que vai formar a folha, o que acontece com o xilema? O floema vem para baixo, o xilema vem para cima. Então vai ser sempre desse jeito. Tá correto? Então aqui com bainha clã. Então tem o quê? Aqui tecido com cloroplastídeo, o cloroplasto, tecido, escrevi aqui tecido, ou parênquima, ou clorênquima, tecido com cloroplastídeo. Eu vou fazer um desenho melhor ali. Aqui a bainha clã. Então se tem bainha clã, é planta o quê? C4. Então, nas eudicotiledôneas não vai ter a bainha clã aqui, ó. Não vai ter essa organização clã. Tá? Isso aqui é a bainha do feixe.
Aqui tem a bainha do feixe, que é endoderme também, ó. Aqui é a bainha do feixe. Bainha do feixe, que é endoderme. Bainha do feixe, que é endoderme. E em volta tem uma coroa de célula em volta. Faz uma coroa em volta. Essa bainha grande, ela me forma uma espécie de fibra? Não, é célula de parênquima. Para que vocês vão aprender na fisiologia? Eu vou explicar. Qual que é a função dessa bainha? Tá? Qual que é a função? Vocês vão aprender isso na fisiologia. Presta atenção aqui. Na fisiologia, vocês vão aprender aqui. A folha aqui, uma folha C3. Não tem a bainha grande. Tá? Aqui eu tenho uma folha C4. Tem a bainha grande. Tá certo? Aqui sem bainha crã, aqui com bainha crã. Aqui entra 100 carbono aqui para fazer fotossíntese. Tá? Eu sei aqui. Vai chegar aqui 75, 80, vai ser utilizado. Vai ter uma perda aparente de carbono aqui. Vai perder mais ou menos 20% aqui de carbono. Aqui entra 100 carbono. Tá? Aí vai começar a fazer fotossíntese, a célula fazer fotossíntese. Aí o que vai acontecer? Os 25 vai sair, essa bainha crã segura. Aí não vai ter perda aparente de carbono. Então as plantas C4 vai ser mais eficiente fotossinteticamente. Ah, sim, entendi. Tá certo? Isso aí vocês estão aprendendo na fisiologia. Aqui nós estamos aprendendo estrutura. Tá? O que é estrutura? É uma planta C3 da planta do café entrou sem carbono. 75 vai ser utilizado para fotossíntese, 25 vai perder, em torno de 20%, vai depender. Com a planta do milho, vai entrar 100. No que os 25 vai sair, essa organização não segura esse carbono e não tem perda aparente de carbono. Vocês vão aprender isso na fisiologia. Tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem mais ou menos a organização crã. Então, plantas com bainha crã é planta o quê? C4. Sem bainha crã é planta o quê? C3. Tem exceção dali. Vamos pegar um exemplo aqui. A bananeira, a folha de bananeira. Bananeira é uma planta o quê? É monocotiledônea. É monocotiledônea. Se você cortar a folha da bananeira, é para lembrar uma eu de cotiledônia. Então tem exceção. Só é 100% de carbono, o senhor falou? Aqui entrou 100% de carbono na C3. Aí vai ter uma perda aqui, em torno de 20%. Agora, entrou 100 carbono nas plantas C4. Aí esses 20%, essa organização vai segurar esses 20%, não vai ter perda aparente de carbono, então nós vamos ser mais eficientes fotossintéticos. Ô Varisto, Oi. essa bainha tem alguma relação com a decomposição das monocotiledôneas ou... Não, da composição das monocotiledôneas. Decomposição, eu falo. É? Decomposição, porque as eudicotiledôneas têm decomposição mais rápida. Ah, decomposição? Não, isso aí é em termos de, como é que fala? De radiação, vocês vão ver várias características aí, vocês vão ver por que a planta C3, porque o primeiro produto estável da fotossíntese é um ácido com 3 carbonos, vocês vão aprender isso na fisiologia. Eu tenho o ciclo de Calvin, que é esse. Tá? Nas plantas C4, vai ter divisão de trabalho. O primeiro produto estável da fotossíntese vai ser um ácido com 4 carbonos, por isso que chama planta C4. Tá? Vocês vão aprender isso na fisiologia. Aqui nós estamos aprendendo só a estrutura. Se tem bainha crã, é planta C4. Se não tem bainha crã, é planta C3. Aí depois vamos aprender como é que funciona esse carbono entrando, como é que funciona a fotossíntese nas plantas C3, na planta C4. Vai ter plantas intermediárias, vai ter plantas CAN, que abrem o estômago na parte da noite, vamos ver isso tudo de fisiologia. Daqui você vai conhecer somente a estrutura. Tá? Por isso que é bom conhecer a estrutura, quando for estudar fisiologia, já tem a estrutura e já está sabendo como vai funcionar tudo lá. Tá certo? Tranquilo aqui? Tranquilo aqui da diferença? Então nós vamos agora falar, escreva no caderno de vocês. Adaptações, as dicotiledôneas, elas podem ser
xerófitas, em relação vegetal água, espera assim, em relação vegetal água, em relação vegetal água, em relação vegetal água, é melhor, em relação vegetal água. Vegetal, água? É, vegetal e água, tá? Relação vegetal água, tá? Então elas podem ser xerófitas, elas podem ser xerófitas, elas podem ser mesófitas, pode apagar aqui? Elas podem ser xerófitas, elas podem ser mesófitas, elas podem ser hidrófitas. Toda vez que tiver esse prefixo fitas, o prefixo ou sufixo fitas, quer dizer o quê? Vegetal ou planta, é o sinônimo. Então, as plantas que vivem em ambiente o quê? Seco. Aí você traz uma folha para mim, uma folha de ambiente seco, você não precisa falar. Se você fizer um corte, quais as características que eu vou observar? Então, por exemplo, adaptações ao ambiente seco. Xerófilo, eu vou observar o quê? Eu vou observar, vamos ver as características que eu não vi na aula prática de hoje, tá? Nós vamos ver as características de plantas xerófitas. Cutícula espessa, eu posso, as características mais comuns, cutícula espessa, epiderme pluriciliada, cutícula espessa, epiderme pluriciliada, excesso de nervuras, então no ambiente seco vai ter muitas nervuras, excesso de nervuras, excesso de esclerencro, excesso de esclerencro. Mas pera, isso daí é para planta C4 ou para planta C4? Não, acabei planta C3, acabei planta C3 e C4, tá? Agora estou falando plantas em ambientes vegetal, água. Que geralmente é aquele, é azeite mineral. Tá? Então, planta C3 e C4 eu acabei. Agora eu estou mexendo com o quê? Os ambientes que os vegetais podem ficar. Geralmente, eu estou mexendo no ambiente que os vegetais podem ficar, mas eu de cotiledônia. Ou de cotiledônia, se vocês quiserem falar. Então tem o quê? Xerófitas que vivem de seco. Se você traz uma folha para mim, eu vou cortar a folha. Se eu ver a cutícula espessada, a epiderme pluriciliada. Se eu ver excesso de nervura, ver excesso de esclerênquio, eu vou saber que essa planta está no ambiente o quê? Seco. E se a epiderme, eu tenho epiderme bem reta, não tem? Tem plantas de ambiente seco e a epiderme faz isso aqui, essa imaginação. É denominado o quê? Criptas estomática. Quando tiver criptas estomáticas, é planta de ambiente o quê? Seco também. Por quê? Dessas criptas estomáticas vai ter uma quantidade grande de tricomas e estômago. Então o microclima aqui dentro ele é diferente daqui de fora. Então vai evitar perda de água. A cutícula vai estar espessada, vai evitar perda de água. Tá certo? Então essas características são mais importantes. Ok? Epiderme pluriciliada, cutícula espessada. Você pode colocar até mesofilise bilateral também, porque a maioria mesofilise bilateral encontra muito em plantas xerófitas. Não, geralmente, não em todas, né? Essas são características que podem ser encontradas. Essas três? Essas são mais constantes, são mais comuns. Tem várias outras. Tem urnas que fazem, tá? Tem muita coisa. Hipossomática. Geralmente ela pode ser anfistomática, certo? Mas pode ser uma hipostomática também, tá? Então o que é?
Então, qual que eu falei? Quais características mais comuns? Cutícula estreita. Epiderme pluriciliada, Excesso de excesso de levura, excesso de esclerênquima e criptosomático. Eu vou guardar essa cinco. As hidrófitas, qual que é a característica das hidrófitas? É o contrário, tá? As hidrófitas são o quê? Cutícula fina. Cutícula fina, tá? Cutícula fina. Nós vamos encontrar no mesofilo o quê? Câmaras de ar na folha. Tá? Parênquima e erífero. Essas duas características são muito importantes. Vai ter o quê? Menos esclerênquima. Imagina uma planta flutuando. Se tivesse muito esclerênquima, o que ia acontecer? A folha ia quebrar. Então tudo é o contrário. Precisa de levura, muita levura para transportar água. Precisa de xilema. Então vai ser redução do quê? Dos tecidos condutores, principalmente xilema. Tá? É o contrário. E as mesófitas são o quê? Intermediária é isso aí. São cutícula fina, né? Cutícula fina, parênquima aerífero, essas câmaras de ar. Essas duas características são mais importantes. Agora vai ser o contrário, redução de esclerênquima, redução de esclerênquima, redução de esclerênquima, redução de esclerênquima e redução também de tecidos condutores, principalmente chileno. Tá? Outra coisa, numa planta de ambiente seco, pode ter na folha também um parênquima que acumula água. Então, parênquima aquífero vai ter no ambiente o quê? Seco, xérico. E no ambiente de uma hidrófita vai ter o quê? Tem que ter ar. O ar fica entre as células. A água fica dentro da célula. A epiderme fina. A epiderme vai ser fina, a folha vai ser menos espessa. A cutícula vai ser extremamente fina. Dá para beber água à vontade, está na água ali. E as mesófitas? A mesófita vai ser intermediária esse ambiente. A mesófita não põe característica. Mesófita geralmente é o quê? Doce ventral. Então, a mesófita põe uma característica importante aí. Porque vai ser intermediária essas características, né? Mas uma característica importante geralmente é o quê?